amiga, ela é dirigente da casa de lá, né? Uma das casas da União Fraternal. Tá bom, gente? Então vamos receber muito carinho. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer de coração pela presença de vocês, pela possibilidade de sair lá da minha cidade, Boituva. Acho que vocês já ouviram falar, né? Capital do paraquedismo, capital do balonismo. E eu caí de paraquedas, sem paraquedas aqui em Rio Claro. Nunca tinha vindo até aqui. E hoje, graças a Deus, a oportunidade de servir, agradeço o Helder e a todos os trabalhadores dessa casa. Um ambiente muito gostoso, agradável. E eu queria refletir com vocês um pouco, trazer um pouco dos ensinamentos que eles têm aprendido durante todos esses anos na doutrina. Falar um pouquinho do Evangelho. Mas do Evangelho que nós, ainda encarnados, ainda cheios de desafios, né? Estamos enfrentando tantos e tantos desafios, mas nós podemos praticar o Evangelho. Mas como que é praticar o Evangelho? Tirando do letramento, tirando da filosofia, tirando das escrituras e praticar no dia a dia. E eu espero que nessa nossa reflexão da noite, ao final vocês realmente sintam o quanto vocês praticam e às vezes nem percebem que estão praticando, né? Nós sempre esperamos coisas grandiosas. Nós achamos que só é possível levar as palavras de Jesus, levar os ensinamentos do Mestre, se eu tiver muito conhecimento. Mas não, nas coisas mais simples, aquelas que realmente tocam o nosso coração, é que nós podemos, né, praticar o Evangelho. E mais do que falarmos, né, da mensagem do Cristo, dessa boa nova, nós precisamos ser a própria mensagem do Cristo. Nós precisamos ser luz para as pessoas. Quantas vezes a gente levanta, eu não sei aqui, porque aqui é grande, né? Cidade grande, tem 200 e poucos mil habitantes, Helder? 201? E um só? Boituva está aproximadamente 70 mil habitantes, 65.070, metade daqui. Então, e eu sou boituvense, nascida lá, professora aposentada, então a gente conhece quase que todo mundo, né? Então, quando a gente fala de ser a própria mensagem, nós temos a oportunidade de abrir o portão de casa e falar um bom dia, né? Ajudar alguém. Então, eu posso ser a própria mensagem de Jesus. Eu não preciso estar com a Bíblia na mão, com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, né? Eu sou apaixonada por Paulo de Tarso. Acredito que, juntamente com Maria de Magdala, é um dos maiores exemplos de reforma interior que nós temos. E busquem estudar um pouquinho sobre Paulo de Tarso. Na obra Paulo e Estevão, relata a verdadeira história do cristianismo, né? E ele fala que nós devemos ser o próprio Cristo vivo, a palavra viva, através das nossas ações, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, falar de Jesus, falar de amor, é muito maravilhoso, né? Nós saímos da teoria, então, e irmos para a prática, para esse Evangelho vivido realmente. E quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que é uma bênção nas nossas vidas, né? Quem não tem, adquire, porque faz toda a diferença estudar esse Evangelho, as máximas do Cristo, mas com esse olhar dos Espíritos que Kardec nos trouxe. Bem no meio, eu diria que é bem no cerne, né, do Evangelho,
lá no capítulo 15, tem uma proposta dos Espíritos a Kardec, que é: fora da caridade não há salvação. E é tão lindo esse capítulo que ele fala do maior mandamento, e nós sabemos qual é o maior mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Ele fala da doação, da caridade, não é? Então, o tema central do Evangelho é a caridade. Nós tivemos a codificação espírita pelo nosso querido Allan Kardec, e eu gosto de dar dicas de livros e de filmes para vocês. Quem não assistiu ainda, assistam Kardec, o filme, porque ali a gente consegue entender como é que foi a vida desse apóstolo de Jesus que é Kardec. É o verdadeiro apóstolo do Cristo. Porque nós tivemos todo o início, né, da humanidade com o amparo de Moisés, as leis de Moisés. Moisés foi preparado para que viesse naquele momento libertar o povo hebreu, mas quando a humanidade já estava mais preparada, vem Allan Kardec. E em 1857 ele traz para nós aquela que é a obra mais esclarecedora, que é o Livro dos Espíritos. Então, Kardec trabalhava, quem já assistiu o filme, assistam N vezes. Eu já assisti umas 30 vezes, e cada vez é uma percepção diferente que nós temos. Kardec fazia um trabalho de caridade. Não sei se vocês se lembram, né? Ele e a Amélie, a esposa dele, atendiam as pessoas carentes com uma sopa e com um pão, todas as noites. E quando ele percebe que teria a imposição, né, da igreja, trazendo uma imposição às crianças, o estudo religioso, tem uma passagem que ele fala com o padre lá, e o padre responde: fora da igreja não há salvação. E nós sabemos que não é bem assim. Porque de repente pode ter alguém hoje aqui que veio pela primeira vez. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Senhora, veio pela primeira vez. Você está com quantos anos? 69. Nossa, jovem. Muito jovem. A menina de 69 anos. Será que nunca ela praticou a caridade? É claro que já. Então eu não preciso estar num ambiente, né, estar ligada a alguma situação, alguma entidade, alguma organização para eu poder fazer a caridade, né? Então, não é fora da igreja não há salvação. Como também Kardec coloca, não é fora do espiritismo não há salvação. Porque se for assim, quantos irmãos, com todo o respeito que nós temos, evangélicos, católicos, protestantes, budistas e por aí vai, são pessoas abençoadas, são pessoas que fazem o bem, que praticam o bem, que fazem a caridade. Então, independe de religião. Agora, nós, como ser, como espírito que somos, nós estamos hoje na doutrina. Então, temos mais clareza da responsabilidade que é servir, que é auxiliar o nosso próximo. Então, vem a frase abençoada: fora da caridade não há salvação. Porque Jesus falava sobre isso, Jesus fazia exatamente isso, não é? Então, nós podemos falar um monte de coisa de caridade, mas como o nosso tempo também é um pouco curto, e se deixar eu falo horas, viu, Helder? Então eu tenho que ir embora para Boituva ainda, eu vou falar um pouquinho menos. Mas tem uma história que eu acho tão linda que eu queria contar para vocês. Eu adoro história.
Não sou professora de história. Sou professora de biologia, aposentada, já graças a Deus, mas eu gosto de história. E certa vez, um senhor, um homem, ele era pintor, né? Pintava casas, pintava as paredes, e ele se acidentou e estava sem trabalho. E eu peço para vocês refletirem nessa história, quantas vezes nós passamos por dificuldades também, né? E ele, sem condições de trabalho, não tinha condições físicas para ir trabalhar, chega ao ponto de não ter um grão de alimento na sua casa para alimentar seus filhos. O que ele faz? Ele vai até uma casa espírita. Chegando na casa espírita, e vou fazer um parênteses aqui, na frente da nossa casa, entre lá no canal do YouTube, tem lá Hilarion de Montenegro. E bem no muro da nossa casa, depois de muitos anos, nós completaremos agora 37 anos, dia 26, agora quarta-feira. Depois de uns mais de 20 anos, nós conseguimos pintar no muro da fachada, né, do centro, a frase: fora da caridade não há salvação. E isso mudou o padrão vibratório, mudou toda a existência da nossa casa. Depois eu conto mais um pouquinho no final. Então, essa frase é uma frase que impacta muito. E esse pintor poderia ter ido em qualquer lugar, mas ele vai numa casa espírita. E chegando lá na casa, os trabalhadores daqui devem saber, tanto quanto eu, que nós não temos reservas. Nós lutamos para pagar nossas contas. Eu vi aqui a divulgação da pizza. Adiram, né? Comprem aí para poder ajudar a casa, porque o nosso trabalho é muito grande para poder manter uma casa. Então, como toda casa espírita, nós não temos estoque. Sabe aquele, você abre a despensa e vai encontrar um monte de alimento? Não tem. Às vezes não tem nem nada. E esse homem chega na casa espírita e fala: eu estou necessitado. Ele não fala eu sou necessitado. Ele diz estou necessitado. E conta a história dele, que ele tinha se machucado, que ele não conseguia trabalhar, e que naquela manhã que ele estava lá, o filho dele, o filho mais novo, falou: papai, o que nós vamos comer hoje? Imagine você ouvir de um filho: o que tem para comer hoje? Não é escolha. Não gosto disso, não gosto. Não é. Não tinha nada para comer. E quantas vezes nós passamos por essa situação também? E aí ele fala: papai arrumou um trabalho e vai no supermercado. Antes de sair de casa, ele fala isso para o filho. E aí ele chega no centro, ele conta essa história e fala: eu não tenho nada para dar de comer aos meus filhos hoje, mas eu estou momentaneamente passando necessidade e preciso da ajuda de vocês. Eu sei que vocês dão cesta básica, mas justamente naquele dia não tinha nenhum pacote de feijão, nenhum pacote de arroz. Na hora, o dirigente da casa liga para uma trabalhadora, explica a situação. E aí o senhor fala: viu, mas é o seguinte, eu só quero emprestado, eu vou pagar. E aí ele pega a chave do carro, era um carro que, não sei, os mais jovens talvez não conheçam, era um Chevette 76. Já ouviram falar de Chevette? Chevrolet, né? Chevette 76. Hoje seria, né? Sei lá, que carro parecinho aí.
eu dou de garantia o meu chevette que eu vou pagar vocês. Então veja a idoneidade desse senhor. E aí a trabalhadora pede para que ele espere um pouquinho, ele espera e logo em seguida ela chega de volta. Ela chega lá na casa com uma cesta básica. O homem fica radiante, feliz da vida. Por quê? Porque ele vai poder cumprir aquilo que prometeu o filho, que era levar o alimento. A senhora a trabalhadora, né, que trouxe a cesta, ela fala, então pode pegar. Ela fala, pega só um pouquinho. Ela vai na bolsa dela e pega um monte de sacolinha de supermercado. E aqui tem um mercado bom, né? Examine. Fui lá no Examine. Nossa, e coisa boa aqui, coisa boa e barata. Coisa boa e barata, mais barata que Boituva. E aí ela pega as sacolinhas do mercado e fala para ele, você não disse para o seu filho que ia no supermercado? Então ela começa, tira e vai montando as sacolinhas, colocando, toda a cesta básica vem num pacote fechado. Ela vai tirando e colocando em sacolinhas separadas e fala para ele, o seu filho precisa confiar no que você disse. Se você disse que ia ao supermercado, você vai, né, mostrar para ele que você foi ao supermercado. Então, olha só. Ela fez a caridade, certo? Mas mais do que a caridade, o que ela fez? Ela teve a sensibilidade. A sensibilidade. Porque não adianta fazer por fazer. Qual é a intenção que eu faço? No dia a dia, praticando o Evangelho, fazendo o bem, como eu faço o bem? Eu faço para aparecer? Eu faço sem ninguém ver? Mas eu faço com amor? Eu faço com carinho? Quantas vezes vocês chegaram na frente de uma pessoa e simplesmente se vai num velório? Agora vai fazer 1 ano do desencarne da minha mãe. As pessoas chegavam e não falavam nada, só me abraçavam. Porque é um momento tão triste, um momento de despedida, de desapego. O que você vai falar? Você só abraça. Muitas vezes, um bom dia que você manda lá no WhatsApp é o Evangelho sendo praticado para aquela pessoa que precisa, que está esquecida, que ninguém lembra. A vizinha do seu lado, que está sumida. Se você fala, oi, tudo bem? Bate no portão. É o Evangelho que você está praticando. Então o Evangelho precisa sair das Escrituras e vir para o dia a dia de uma forma mais simples. Não é? Então, como você faz? Como você pratica? A base do Evangelho é o amor. Se você não fizer com amor, qual é o verdadeiro sentido? Não é? Então, Jesus, nosso mestre, é o governador espiritual do nosso planeta. O que ele fez? Que exemplo de caridade nós encontramos na Bíblia, né, nas passagens dos Evangelhos, que ele fez? Ele mostrou bondade, ele teve compaixão, né, ao conversar com Isabel, com Maria, com Marta. Jesus perdoou as ofensas. Isso é caridade. Quando chega ali a mulher que ia ser apedrejada, Jesus começa a mexer na areia, risca o chão, e simplesmente ele fala, ele não dá lição de moral nenhuma, ele fala, quem não está em pecado, que atire a primeira pedra. Ela foi apedrejada? Não. Então esse é um exemplo de caridade também, não é? Jesus perdoou as ofensas,
não humilhou aqueles que eram, né, os doutores da lei, né? Então, caridade tem que ter atitude, certo? A caridade, ela pode ser praticada com muitas ações. Aí você pode perguntar assim, mas o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para realmente ser caridoso? Eu posso doar roupas. Tem bazar aqui? Tem. Só que eu sempre falo lá em Boituva, doe roupas que alguém possa usar. Porque se for para você descartar aquilo que está rasgado, que está estragado, não é justo que eu faça isso com meu irmão, não é? Então, a casa espírita tem esse trabalho, auxilia, né? Dar comida, né? Quantas vezes, aqui o pessoal bate na porta pedindo comida ou não? Mais difícil, cidade grande, é mais complicado, não é? Mas se bater um irmão pedindo, doe, mesmo que seja uma pessoa estranha. Servir aos outros, perdoar, né? Quantas vezes nós nos melindramos com as palavras e ficamos lá fazendo, nossa, ele falou isso, ele me humilhou, viu? Perdoa. Perdão, que daria uma palestra só sobre perdão. Esses dias eu fiz lá no Lanion, só sobre perdão. É você se livrar dos maus sentimentos que está atrapalhando você mesmo. Às vezes o outro nem lembra daquilo que você falou, do que ele disse. A gente que fica guardando. Ter compaixão, né, dos nossos irmãos. Chico Xavier disse: caridade é um exercício espiritual. Então, não é só eu fazer mecanicamente, é eu fazer de fato de coração. E eu digo, agora falando para vocês sobre o muro na nossa casa, lá em Boituva, e quem for para Boituva, visite-nos, né? Nós ficaremos felizes em recebê-los. Inclusive você, Alder, está convidado. Há 9 anos atrás, nós começamos um dia 1º de junho de 2016, estava um frio danado. Lá em Boituva faz sol. Parece que tem um sol para cada pessoa. Aqui acho que não é assim, né? É também? Então tá. Aqui é frio, quando é frio também? Mais ou menos. Boituva é frio. Aí gela. E aí, numa noite gelada, vamos fazer. Eu peguei a minha turma do Básico 1, da escola de aprendiz do Evangelho. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Montei na minha casa leite com chocolate, pão com presunto e saímos na rua. Não sei se aqui vocês têm moradores de rua, moradores em situação de rua. Quando eu era criança, a gente chamava mendigo, a gente chamava andante, né? Os mais antigos conhecem como andante. E nós levamos. Pois esse trabalho nós fazemos há quase, agora em julho fará 9 anos. E nós percebemos que mudou totalmente a vibração da nossa casa. Durante a pandemia, eu não fechei o centro, eu mantive aberto. E ia, né, quem tinha condições de ir. E eu não parei com o trabalho de entrega para o morador de rua. Então nós fazemos toda quarta-feira, eu faço comida lá no centro e no domingo lanche, né? Pão com mortadela e um leite quente ou leite gelado para eles. Nesses anos todos, inclusive durante a pandemia, nenhum morador de rua desencarnou, nenhum morreu de pandemia, do vírus, nenhum. Todos lá. É claro que eles desencarnam por conta dos vícios. 99% está ligado com o vício, com o álcool. Mas quando o que esse trabalho mudou a nossa visão? A nossa visão de julgamento. É simplesmente leva e entrega. Como professora, tem professora aqui? Tem?
professor, você sabe, que gosta de dar bronca, né? Gosta de ensinar. E aí eu sempre falo com eles, falei, viu, para de beber, maneira aí, não sei o que, não é? Mas a gente aprende a não julgar. E cada um tem uma história. Quarta-feira agora, estou encerrando, tá? Estou no meu tempo já, né? É às 8 que vai encerrar? Bota só mais 2 minutinhos. Quarta-feira agora, eu estava fazendo entrega do lanche e tinha uma senhora numa caçamba catando latinha. E aí eu parei o carro, nós demos o lanche e voltei, falei, a senhora está precisando de alimento? Eu lembrei da palestra que eu fiz, dessa história desse senhor lá na casa espírita. E ela disse, estou. Aí eu falei para ela, ela consegue ir lá no centro, né? E ela mora num bairro totalmente afastado do nosso. Pois ontem à tarde chega lá, ela toca a campainha e eu moro lá no centro. Veio com o marido. Sabe aqueles carrinhos de feira, aqueles carrinhos de lona que a gente vai na feira? Estava lotado de latinha. Que eles tacam latinha para poder vender. E aí eu peguei a cesta básica, eu estava com algumas cestas básicas lá, graças a Deus a gente fez uma campanha e conseguiu arrecadar uns alimentos. E na hora que o marido dela viu a cesta, imagine o sorriso desse senhor. Vocês já viram um sorriso que não tem dente? É o sorriso mais lindo do mundo, porque foi de coração. E aquele sorriso dele, pegando aqueles alimentos, me emocionou tanto, me deixou tão feliz. Falei, bom, é isso que é importante. E não estou contando para vocês para poder me vangloriar, não preciso disso. Eu estou falando para vocês que nós podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa. Isso é viver o Evangelho todos os dias. Então olha para o seu lado e pensa, quem que eu posso ajudar? A quem que eu posso ser luz? Que abraço que eu posso dar que eu sei que vai curar? Ou se permitir ser curado também. Olhar para si e falar, nossa, gente, eu estou vivo. Por mais que eu tenha a minha dor, eu vi uma senhora aqui, ela falou assim, eu tenho muita dor nas costas. Eu não lembro quem é a senhora, estava sentada aqui. Mas as dores, elas também são para o nosso crescimento. Não é punição. A dor é uma bênção para a nossa encarnação, para o nosso aprendizado. Então, que nós possamos exercer esse Evangelho, ser o próprio Evangelho de Jesus a cada instante da nossa vida. Porque o que a gente recebe de bênçãos, de luz, é infinitamente maior do que aquilo que nós doamos. Busquem exercitar. Busquem, enxergue dentro de vocês a centelha divina que você é. Enxerga dentro de vocês quanto que vocês podem auxiliar o irmão. E às vezes é o irmão mais difícil dentro da sua própria casa. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Esses nossos desafetos que vieram para o nosso crescimento. Então, perdão, a caridade, o auxílio material, um olhar, um abraço. Que nós possamos ser cada dia melhores, exercendo sempre com muito amor, que é a moral de Jesus, que é esse o maior ensinamento da doutrina espírita, fazermos o bem. Que assim seja. Então agora nós vamos partindo para o encerramento. Vamos buscando interiorizar as palavras, buscando lá dentro do nosso coração esse sentimento puro, genuíno,
nós temos o DNA espiritual de Deus, nosso Pai. Sinta nesse instante os bons espíritos derramando sobre você as bênçãos do mais alto. E recebendo essa luz, esse amor, esse amparo, essa assistência espiritual, nós vamos transformando-as em vibrações. Vibrações de luz, de amor, que vai envolvendo toda esta casa, cada um de nós. Todos aqueles que estão na dor, no sofrimento. Vibremos por todas as casas de orações, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que sofrem, que encontrem a luz. Vibremos pelos asilos, pelas creches, hospitais, por nossas escolas, por nossas crianças, por nossos idosos. Hoje, de uma forma muito especial, vibremos pela união fraternal, pelos novos discípulos que adentrarão a fraternidade dos discípulos de Jesus no dia de amanhã. Pedimos licença para vibrarmos mais uma vez por nós e deixamos vibrações em aberto para que a espiritualidade possa levar onde mais for necessário. Assim nós agradecemos ao patrono desta casa, Razinho, a toda a fraternidade do Trevo, a todos os essênios, a todos os benfeitores que aqui estão. Agradecemos nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, ao Mestre amado, o Cristo Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo que nós temos, mas principalmente por tudo aquilo que nós já somos. E vamos nos mantendo nessa vibração de paz, de amor, aguardando o tratamento espiritual, absorvendo toda essa energia que está sendo colocada aqui, e que ao retornarem aos seus lares, você possa ser luz, você possa sempre dizer: amo Jesus, que assim seja. Muito obrigado por você ter vindo, né? E uma coisa assim, bem tocante, né, que você colocou nessa palestra, né? Eu comento isso bastante aqui na casa, com os alunos da escola, com os trabalhadores em geral, né? A união fraternal não é porque eu sou um dos dirigentes das casas, uma casa da união fraternal, não é? É uma casa que tem uma infraestrutura gigantesca, né? A questão teórica é gigantesca, a bagagem que é passada para os alunos é gigantesca. Mas o palestrante colocou uma coisa aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da exemplificação não há salvação. E a maneira mais eficaz, né, é você ir de encontro à dor do outro, né? É levar, né, o alimento, o básico do básico do básico do básico, né? Vou contar uma historinha bem rapidinho. Tem aqui um trabalhador da casa sentado lá no fundo, né? E no
No final do ano passado, a gente fez uma coisa diferente aqui na casa. Geralmente a gente ia na favela, e muita gente de Rio Claro acha que Rio Claro não tem favela. Né? Ele ficou sabendo, ele era um dos que achava que não tinha. Eu levei eles dentro da favela. A gente fez uma coisa diferente, nós trouxemos a favela aqui para dentro do centro. Trouxemos 150 crianças das favelas aqui. Estava chovendo muito no dia, e sobrou bastante brinquedo, porque muitos não conseguiram vir, né? Foi a questão da chuva. E a gente terminou a festa aqui das crianças. Aí eu peguei os trabalhadores que estavam aqui, a gente foi lá dentro da favela. Né? Eles até reclamaram, nossa, mas você está entrando nesse barril e tudo, teu carro é alto, nossa, vamos atolar aqui. Não, vamos. Né? Então é uma experiência, gente. Isso é viver o Evangelho. Senão toda essa teoria que a gente tem aqui na Noite Paternal, de teórico, o inferno está cheio. Né? Então, palavrinha de Jesus, resume todo o Evangelho. Exemplificar, né? E vigiar. Né? E orar, desculpa. Quando Jesus fala vigiar, ele quer dizer exemplificar. Exemplificar é essa palestra que acabou de fazer aqui. Né? Então eu pediria para vocês uma salva de palmas para ela, né? Cultural, o protocolo da nossa jornada. Muito obrigado.